Ê! Então, muito bom te ouvir. E bom ouvir um pouquinho da sua visão sobre o Baguá, né? Essa bússola do Feng Shui, porque é uma bússola fascinante, né? E pode ser, tem muitas camadas de leitura, de interpretação. Isso que é fascinante, eu penso no Baguá e no Feng Shui, porque cada escola olha a casa ou o ambiente ou a paisagem de um ponto de vista um pouco diferente, né? Interpreta o Baguá um pouco diferente. E essa eu penso que é a riqueza do Feng Shui, né? E algo que eu gosto uma forma que eu gosto de entender o Baguá é como uma espécie de roda da vida, o que você apresentou, né? Por esse Feng Shui simbólico, contemporâneo, ali você tem aspectos da vida. É a vida representada no seu nível macro, né? Daí um arquétipo mesmo da existência humana, né? Ali você tem no Baguá o nascimento, a infância, a adolescência, a expansão dos dons até a maturidade, os relacionamentos, o envelhecimento, a Exato. morte e o renascimento, né? O Baguá é uma roda da vida, a vida ali nasce e renasce muitas vezes, né? E nós vivenciamos isso ao longo da nossa própria vida. Nós morremos e renascemos, né, muitas vezes para trabalho, para casamento, para situações de moradia, né? Você muitas vezes ocupa uma casa, e depois essa casa é reformada do zero e você renasce ali naquele lugar, enfim. E o Bagua e o Feng Shui, né, como falam, eu tô com o Feng Shui pronto da casa e não mexe mais. Não, porque a vida, ela vai mudando tanto e a cada ano, ou a cada 7 anos, pelo menos, eu gosto de ver a vida em setênios, né, porque em 7 anos muita coisa muda. E aí a casa vai mudando naturalmente. Se você não muda, ela faz você mudar. Ou arrebenta um ou tem uma rachadura, alguma coisa acontece, né? Para que É, realmente a gente tome consciência da casa e de a nós, né? vida, esse é um provérbio, né, oriental, né, taoísta. A vida é movimento. A única certeza é de que tudo vai mudar. Então, Exato. qualquer tipo de intervenção na casa, ela está dentro desse contexto do movimento, né? Então, ela serve para agora, para esse momento, mas a vida muda e daqui a pouco as intervenções são outras. Você mesmo ou você mesma sente essa vontade de tirar um objeto, e recolocar outro que estava guardado, de pintar de uma nova cor, quer dizer, são movimentos que vão acompanhando o próprio desenvolvimento da vida, né? Mas falando do Baguá, que eu penso, que eu entendo como essa roda da vida num nível macro, né? Assim, daí um arquétipo, todo mundo, né? Todas as pessoas em todos os tempos e lugares, elas vivem essa roda da vida, né? Aí é um arquétipo da existência humana. Todas as pessoas nascem, crescem, né? Atravessam as crises da adolescência, etc, etc. Está na roda da vida. E a nossa casa é uma representação da nossa vida humana, numa escala micro. Então, o Uhum. Baguá é a vida humana, uma escala macro. Todo mundo vive aqueles aspectos. E a nossa casa é algo muito individualizado. Cada casa é diferente, né? Então, é uma expressão da vida humana no seu nível micro. Desse ponto de vista, macro e micro sempre se correspondem, do ponto de vista da medicina tradicional chinesa. Macro e micro se correspondem. Então, isso que é fascinante, porque quando nós sobrepomos o baguá, a bússola, sobre a planta da casa, nós estamos fazendo a sobreposição do macro e do micro, né, desse ponto de vista. A existência humana no seu nível macro, aspectos fundamentais, com a existência humana no seu nível micro, Uhum. né, que é a casa, que é uma expressão de si ou de um grupo, né? E aí essa leitura que surge dessa sobreposição é fascinante, é sempre fascinante, né? E as intervenções que são feitas, elas são feitas como um diálogo com o imaginário da casa. Então, quando você sugere, vamos colocar uma planta branca no setor tal, ou vamos colocar rosas no setor tal. É um diálogo, é uma acupuntura que está sendo feita na casa, mas no imaginário da casa, Uhum. né? Porque aí a gente poderia trabalhar com N objetos, né? Existem várias possibilidades, as Sim. memórias afetivas, né? As Os pedras, símbolos as pessoais, plantas, as pedras, ervas medicinais, as quadros. flores, quadros. Então, assim, é uma infinidade de possibilidades, mas o importante é que esses objetos, eles são acupunturas que vão dialogar
com esse imaginário da casa, vão acordar certos aspectos da casa no cotidiano, na vida cotidiana. É muito fascinante esse diálogo, né? A casa torna-se viva, né? E ela conversa com a gente, com os moradores. E nesse ponto de vista taoísta, né, que sempre vai do nada para as 10 mil coisas, né, a gente tem sempre nesse fundamento conceitos que são a base para toda essa expansão. Por isso que é uma arte, né? Porque essa expansão ela pode ter tantas possibilidades que não dá para dizer assim. Eu sempre falo que a coisa mais importante é você ter na sua casa apenas aquilo que você gosta, independente da receita que existe. Né? Aqui tem que ser rosa, ali tem que ser isso. Se você seguir a ferro e fogo o que está no baguá, talvez isso não te represente, né? Então, a arte é justamente ter calibrar essa sinfonia de cores e elementos, né? Para que esse espaço seja algo que te protege, que te acolhe, né? Como o bichinho lá no meio da toquinha na natureza, né? Exatamente. A gente precisa disso, desse acolhimento, dessa proteção e dessa capacidade de regeneração que a casa pode nos oferecer, né? Então a gente está vivendo uma época muito turbulenta, desafiadora em vários sentidos, né? E o nosso porto seguro é a casa, né? É ali que a gente pode se descansar, né, de tantas informações desafiadoras, né? É ali que a gente pode se reabastecer, se regenerar. Então, eu penso que esse diálogo com a casa é muito importante pela nossa saúde física, Totalmente. mental, né? Totalmente. Então, é uma forma de cultivar isso. Basta você ficar sem uma casa, a gente vê, né, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, você fica Sim, absolutamente sem chão, né? sim, E mesmo quando você viaja, vai para um hotel, depois você chega em casa, fala, ah, que bom, estou em casa, né? Então, a sim. casa tem o seu cheiro, tem as suas cores, o seu jeito, né? Então, Hum. ela realmente é esse espaço onde você pode ser 100%, né? Ali você é 100%. A casa, eu penso assim, ela é a sustentação, é a base da nossa saúde, né? Ela deveria ser, né? Essa Deveria. sustentação da saúde em tempos tão turbulentos, né? Então, ali é o porto seguro. Você entra em casa, fechou a porta, aí você respira, né? Ali É, você está seguro, ali você vai se reabastecer, ali você vai descansar, você vai regenerar. Então, é muito importante, eu penso, o diálogo com a casa, é muito importante, são muito importantes as acupunturas da casa, né? E eu penso que no seminário a gente vai trabalhar muito isso, vai ouvir as histórias que as casas contam. Essa vai ser a minha oficina no quer seminário. contar um E pouquinho a do gente tem muito. seminário, o que vai ter no seminário para quem chegou Então, agora? Que agora, né? Então tá, para a gente. tem atividade fora de Sim, Colônia del Sacramento, então, se quiser contar, quem sim, estiver aqui e sim. quiser se inscrever também, eu vou deixar depois o perfil da Andrea para Uhum. fazer isso, enfim, para tirar dúvidas, né? Mas acho que é legal, porque Sim, é um lugar novo, né? Não é Tiradentes sim, onde normalmente você faz. sim. Eu vou falar rapidamente só para a gente poder finalizar a nossa mini live, né? Porque Mini ela é uma live. mini, né? É. Então, assim, na verdade, então, o seminário, a proposta é exatamente essa, do cuidado, o resgate do cuidado. Então, o título do seminário esse ano é cuidar de si, cuidar da casa, de si e do todo que te rodeia, né? Então, nós vamos fazer isso em Colônia del Sacramento, no Uruguai, porque é uma festa também de celebração das 18 edições do evento, dos 18 anos, da maioridade do evento. Então, o evento agora se tornou um jovem ou uma jovem que quer, enfim, abraçar o mundo, conhecer o mundo. Daí a gente sai de Tiradentes, que é o lugar que é oficial, digamos assim, do seminário, né? E vamos para esse novo espaço, conhecer o mundo, né? E com o apoio do Instituto Uruguaio de Feng Shui, que vai ter uma participação muito incrível. Então, na verdade, nós vamos trabalhar a casa
com essa proposta do resgate do cuidado, primeiro escutando as histórias que as casas contam. Toda casa conta história, como a gente já falou, toda casa é representação do imaginário de uma pessoa, de um grupo de pessoas. Então nós precisamos ouvir essas histórias, interagir com elas, aculturar a casa, aprender. E temos vários recursos, os desenhos emocionais, os desenhos afetivos das casas, né? O baguá como uma bússola, né, que vai ajudar na leitura do imaginário da casa, né, as acupunturas variadas que nós podemos fazer. Então, tem várias formas de resgatar as histórias que as casas contam e interagir com elas. Então, é um trabalho de escuta, é um trabalho criativo, muito rico, é muito dinâmico. Então, essa vai ser a minha parte do saber sabor, né? Saborear um pouco desse conhecimento, né? Depois a Vera entra junto aí dessa parte das histórias que as casas contam, ela vai contar uma história de um projeto que ela realizou, né? E depois entra o Cláudio Meloni, arquiteto fundador do Instituto Uruguaio de Feng Shui, com oficinas que vão complementar essa questão do resgate do cuidado. Uma das oficinas dele, super importante, é sobre o sono. O Feng Shui do sono, os 24 fatores de um bom sono, que favorecem um bom sono. Hoje em dia, um bom sono é fundamental, é uma das bases da saúde física e psíquica. É importante um quarto que favoreça um bom sono, e são 24 fatores que a gente deve observar. Uma outra oficina que ele vai oferecer, muito importante nessa proposta do resgate do cuidado, é a oficina sobre o Feng Shui dos espaços de trabalho, porque hoje em dia a gente passa muito tempo nos espaços de trabalho, mesmo em casa, Isso né? Mesmo que você trabalhe em atrapalha casa, o sono não é? também, né? Isso também pode atrapalhar o sono. Então, é uma Exatamente, combinação de yin yang ali que precisa ser equilibrada. exatamente. E a terceira oficina que ele vai trazer é uma oficina super importante, porque ele vai ensinar a fazer uma leitura de paisagem, percorrendo com o grupo as ruas de Colônia del Sacramento, porque a influência da paisagem, ela conta 70% nesse contexto, conjunto de influências que nós recebemos na nossa vida dos espaços que nos rodeiam. Então, isso é muito importante. Eu escutei de um mestre quando eu estive em Taiwan, mestre Ho, que é considerado patrimônio da cidade, imaterial da cidade de Taipei, que é a capital de Taiwan. Eu fui fazer um curso com ele, e essa foi uma das questões que me marcou. Essa semana eu escutei isso numa aula também da Escola Nacional de Feng Shui de Portugal. Ah, Então, eu assisti uma aula da escola e escutei essa mesma definição, né, assim, de que a paisagem ela conta 70% de influência na nossa vida. Então, é importante a gente entender o bairro, a rua, o contexto em que a nossa casa está localizada. As casas não estão soltas no espaço, elas não. estão inseridas numa rua, num bairro, numa cidade, né? E isso é importante compreender, essa leitura é importante fazer. Então, tem vários recursos para que a gente possa ler essa paisagem, que a gente possa interagir com ela. De alguma forma é possível. Você pode criar uma cerca viva, bloquear uma paisagem que não interessa, você pode criar uma abertura para essa paisagem, você pode, de alguma forma, criar um diálogo com a paisagem. Eu contei, na última vez que a gente tentou conversar, né, uma historiazinha enquanto eu te esperava você voltar, a história do mestre que tinha a casa com a vista mais bonita do mar, né? Eu vou enxugar essa história porque eu penso que, na verdade, ela representa essa proposta do Cláudio, né? Então, o mestre tinha essa casa famosa no alto de uma montanha, todo mundo já tinha ouvido falar, mas ninguém havia visitado a casa ainda, até que um discípulo se dispõe a visitar, sobe essa montanha durante vários dias, chega na casa do mestre, mas surpresa, a casa não tinha janela. Então, assim, como assim? Ele chegou à noite, já cansado, mas foi dormir com essa interrogação, como assim? Como a casa que tem a vista mais bonita do mar não tem janelas, né? Aí, no dia seguinte, ele acorda. Aí, na hora que ele vai se lavar, né? Então ele enche uma cuba com água, ele abaixa para se molhar ali naquela água da cuba, ele vê através de uma janela muito pequena o mar. Então, na hora que ele toca a água da cuba, a água da casa, ele toca visualmente a água do mar. Então, essa era a
casa que tinha a vista mais bonita do mar, né? Olha, Então, essa é uma forma de dialogar com a paisagem, né? Aí não é a quantidade de aberturas que vale, mas é a o qualidade. significado, É, né? Que aquela abertura tem. traz para o cotidiano da vida. Então, nessa escola do Feng simbólico, o que vale não é a quantidade de coisas, né, de Não, informações, mas talvez o valor, né, o o significado que aquele significado. objeto, aquela imagem, aquela planta, aquela flor traz para aquele ambiente, né, o significado. Né? Exato, porque o que a gente coloca e as intenções que nós colocamos nessas objetos que nós escolhemos reverbera aquilo, né? Então ele vai ficar ali imantado das suas lamúrias ou seus bons pensamentos. Então aquilo que nós vibramos, né, reverbera, porque em Sim, tudo é energia, né? é verdade. Vera, talvez a gente possa abrir para uma ou duas perguntas. O que que você acha? Aí Eu fechamos, acho né? ótimo. Quem está aqui, se Alguém tem quiser, pergunta? fale agora. Minha, ah, oi, Bruninha. Quando será o seminário? Vai ser de 13 a 17 de novembro, no Uruguai, em Colônia del Sacramento. Uma Isso. cidade linda que eu já vi É aqui, histórica. Ela é histórica. patrimônio da humanidade pela Unesco. É uma cidade histórica, patrimônio da humanidade pela Unesco. Então, só a experiência de estar na cidade já é parte do seminário, né? Por isso que a gente escolheu também essa E a cidade. herança Então, a relação entre portuguesa, né? a Ela tem uma herança arquitetura portuguesa, que lembra muito sim, a arquitetura daqui e de coisas do Brasil lembra. também, né? Lembra? Ela tem um misto entre arquitetura portuguesa e espanhola. Então, tem umas cores que a arquitetura portuguesa normalmente não tem, Uhum. mas tem os pátios, né, também, que a arquitetura portuguesa normalmente não tem, que é bem característica da arquitetura espanhola. Mas, sim, a colonização é portuguesa, ela é fundamentalmente arquitetura portuguesa. Né? Então, é uma relação entre paisagem, casa e seres humanos e pessoas que é muito interessante para o Feng Shui. Interessante respirar esses ares 24 horas durante o evento. Né? Muito bom. E Léo, talvez pudesse colocar aí para nós o contato da Andréia, por favor, né? O WhatsApp dela. Não sei se teria alguma outra pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, do começo que tenha passado. Eu penso que não, né? Sim, Mas já estamos aqui há 45 minutos, eu não quero tomar muito seu tempo. Agradeço que você tenha conseguido entrar. Que maravilha, imagina, porque é sempre um presente te ouvir, uma delícia de conversa que não tem fim, né? Nós poderíamos ficar aqui não tem falando fim, né, Vera? A gente podia conversar até o até seminário, até o novembro. seminário. E você sabe que eu estava separando as anotações, né? Porque são tantas flores, são tantas possibilidades, né? E fui lá no livro que você fez com a Sandra Siciliano, que é um livro muito maravilhoso, né? Porque traz o conhecimento dela, mistura com o seu, com a Dorothy McLean, né? Então tem muita coisa que a gente pode aprender, né? Não só no Feng Shui tradicional, mas que a gente pode olhar, e você traz muito isso também das nossas raizeiras, dessa cultura brasileira que é tão rica e que traz muita sabedoria que nós podemos também conectar nas nossas casas com esse ensinamento que eu falo que está na base, que é a natureza, né? A natureza dá de bandeja para nós o conhecimento e nós precisamos aproveitá-la para incorporar os melhores ensinamentos. Inclusive, nós somos natureza, né? Diz a professora Sofia Batalha. Né? E o Baguá, nessa bússola do Feng Shui, essencialmente, ela representa ali 8 elementos da natureza. Então, antes de representar a vida humana, aspectos da vida humana, a representação primordial é de elementos da natureza. Né? Então, os 8 setores, os 8 trigramas, né? Fundamentalmente, eles são elementos da natureza e representam os 8 pilares que sustentam o universo. Né? Então, muito interessante você até associar os aspectos da vida humana, que foi uma
tradução mais recente, né, do professor Lin, mas há elementos da natureza, né? Então, a missão de vida ela é representada pelas águas profundas. Então, nós carregamos águas profundas em nós, né? Até que ponto nós mergulhamos nessas águas, né? Ou permitimos que a missão aflore, né? A prosperidade que você citou, ela é o vento, né? Então, o vento representa a expansão dos aromas da terra, dos aromas que emergiram na primavera. Então, a expansão dos aromas, dos dons ou potenciais. Então, prosperidade ela vem como consequência de uma expressão dos dons e potenciais originais no mundo, né? Então, é interessante quando a gente vai associando com os elementos da natureza, é como você falou, os aspectos da bússola do Feng Shui, porque aí nós vamos poder trabalhar com mais amplitude, né? Exatamente. Então, isso é uma riqueza realmente fascinante. Olha, tem alguém aqui falando que você tem que relançar esse livro de novo com a Sandra. Sim, verdade. E alguém pergunta onde eu posso encontrar um material que fale das plantas e o baguá. Eu posso dizer que eu gravei uma série inteira que chama Feng Shui e as Plantas, está no meu canal no YouTube Veracasa, em que eu passo por todas as áreas do baguá e indico algumas, mas assim, é uma miríade de possibilidades. Eu não sei se tem um livro específico aonde você tenha isso dessa maneira, mas tá aí a ideia, né, Solano? Sim, Vera, uma ideia maravilhosa. Quem É sabe uma ideia linda. podemos Uma fazer ideia isso. linda. Né? Mas eu acho que é isso que tem aqui. Você tem que relançar o livro. Tá Meu ótimo. mestre, olha, estão mandando muitos beijos para você aqui. Para nós, né? Com certeza. Né? Beijos para todos também, gente. E acho que podemos já caminhar para fazer o encerramento, né, Vera? O Vamos. que você acha? Você quer dizer alguma coisa para o pessoal que está aí na nossa sala de visitas virtual? Eu não vou dizer nada. Sabe quem vai dizer? A dona Francisquinha. Opa! Falou em Carlos Solano, eu trouxe as suas cartinhas, né? Que maravilha! E vamos pegar então aqui um saber dessa avó de todos que você nos emprestou. O bem feito é melhor que o perfeito. O bem feito é o melhor do que o perfeito. E tem aqui... O que você diria disso, Vera? O que você diria disso? Eu diria que vamos fazer, né? Não ficar adiando as coisas ou se espelhando no que o outro fez, né? E acho que a gente vive numa sociedade onde essa coisa do épico, do absoluto, do que é lacrar, né? Ou seja, é como se fechasse algo, né? Um limite, né? E isso seria buscar o perfeito, né? E não existe perfeito, né? Existe o fazer e conviver com as imperfeições, né? Porque afinal a vida é isso, né? É um movimento, né? De caminhar em curvas, né? Não é uma linha reta. É verdade. E não esperar estar pronto, né, Vera? Eu penso também, a gente às vezes fica querendo estar pronto para poder realizar coisas, intervir no próprio movimento de vida de uma forma mais construtiva, mais nutritiva para a gente mesmo, mas a gente nunca vai estar pronto, né? Então a gente faz o que a gente pode a cada momento, né? E assim a vida vai, assim a vida flui. Né? Se a gente esperar a perfeição para fazer, tem jeito. Nunca vai acontecer, nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. É verdade, Né? é verdade. E deixa o seu Instagram aí para quem está chegando agora, Vera, apesar de que a pessoa entrou pelo seu perfil, né? É Vera Casa, @VeraCasa. E eu vou colocar depois aqui no descritivo do vídeo o contato da Andrea para quem quiser ir lá, e eu digo que é imperdível. Sim. Eu garanto, assina embaixo. Tá sendo preparado com muito carinho, vai ser um evento assim muito rico, mas também leve,
também interessante, criativo, cheio de vivências, né? Delícia, Então, eu delícia. penso que vai contribuir muito para esse momento que a gente está atravessando, assim, coletivamente, né? No sentido de poder trazer mais leveza, mais inspiração, mais criatividade para essa fase da nossa vida, né, coletiva. Gente, tudo de bom. Tchau, pessoal. Obrigada pela participação.